Salve, amigos do Tripleta, aqui quem fala é Renato Negreiros. E depois de muito tempo a gente aparece de novo para falar com vocês. Agora vamos falar de Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro que vive sua fase decisiva, sua reta final. Faltam 6 rodadas para acabar. O sofrimento de alguns aí e a alegria de outros pode chegar dentro de algumas rodadas ou até mesmo somente na última. Pois bem, começamos falando da parte de cima da tabela, né? O Corinthians nesse domingo venceu o Flamengo por 1-0. Wagner Love fez o gol da vitória do Corinthians, contrariando o conceito de que o Wagner Love fracassou no Corinthians. Ele veio da China e sofreu muitas críticas desde quando chegou. Mas ele tem bons números, tem números expressivos dentro da engrenagem corintiana. Ele acaba sendo uma peça primordial. A contusão do Luciano ajudou para que ele pudesse ter essa nova oportunidade dentro do elenco para que correspondesse. E correspondeu. Fez um gol ontem que valeu 3 pontos para o Corinthians. E gols que valem 3 pontos realmente num campeonato como esse, num campeonato tão equilibrado como esse, deve ser exaltado. Pois bem, com relação ao Flamengo, é incrível a decadência do time do Flamengo. O Flamengo ele deu um sinal de que estava reagindo. Então, ainda com o Cristóvão Borges no comando, dava sinais de que poderia ser um time de metade de cima da tabela. O Cristóvão acabou saindo, nunca foi um cara com muito prestígio dentro da torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo nunca aceitou muito, talvez até pelo passado dele recente como treinador do Vasco e do Fluminense. E a passividade dele, ele é um cara muito calmo, muito brando, e isso acho que meio que não agrada a torcida do Flamengo, salvo a exceção do Andrade em 2009. Mas com o Oswaldo de Oliveira parecia que o time ia dar liga, parecia que o time ia engrenar e depois de ficar 6 jogos sem perder, agora o Flamengo completa 7 jogos sem vencer. É um campeonato brasileiro, um campeonato incrível, cara. O Flamengo é um time que está numa posição razoável no campeonato, uma posição não de G4, não de título, mas também longe do rebaixamento, da fuga do rebaixamento. Está bem longe desse risco, mas não ganha 7 jogos. E aí eu uso como exemplo o rival do Flamengo, o Vasco, que está na lanterna, o último lugar do Campeonato Brasileiro, e não perde a 9 jogos. Realmente como explicar isso, né? Não dá para explicar isso, é uma coisa surreal. Pois bem, o Corinthians segue líder, o Atlético Mineiro derrotou a Ponte Preta por 2-1 ontem. O Atlético Mineiro parece que passou aquela euforia do eu acredito, aquela onda positiva que o Galo realmente iniciou naquele ano com o Cuca no campeonato na Copa Libertadores, e o Levi continuou surfando nela no ano passado. O Atlético foi campeão da Copa do Brasil de uma maneira muito intensa, muito eficiente, sim, mas muito intensa, muito passional, muito pelo coração que os jogadores davam dentro de campo, se entregavam muito, saíam de campo extenuados praticamente todas as vezes que jogavam na competição eliminatória. E esse ano parece que a condição de vice-líder do campeonato parece estar tirando um pouco do Atlético Mineiro essa euforia. O time está realmente não vou dizer numa depressão profunda, porque não tem como você ter uma depressão profunda estando em segundo lugar no Campeonato Brasileiro, mas parece que eles se esforçam e parece que se esforçam mais para estar em segundo do que o Corinthians se esforça para estar em primeiro. É um conceito estranho, mas é a sensação que dá. E o jogo de domingo no Independência é o divisor de águas. Eu acho que esse jogo está com uma cara de empate. Atlético e Corinthians vão fazer um jogo muito equilibrado, muito disputado, e tem tudo para ser um empate. Particularmente eu acho que vai ser assim. E esse empate, caso ele venha, significará dizer que o Atlético continuará 8 pontos atrás do Corinthians, não terá mais o confronto direto e terá 5 rodadas para tirar essa vantagem de 8 pontos, ou seja, muito difícil, né? Então é decisivo para o Atlético Mineiro domingo. O jogo é crucial, absolutamente crucial. O Atlético precisa dos seus principais jogadores: Lucas Prato, Giovanni Augusto, Luan, Dátolo, Leonardo Silva, Vitor, todos num ótimo estado, num ótimo dia, para que eles derrotem o Corinthians, o eficiente time do Corinthians, que na minha opinião não tem um time capaz de encantar, de fascinar a todos pela qualidade, pela beleza do jogo, mas apresenta um time bastante eficiente, e a exaltação é muito grande sobre Renato Augusto e Jadson. Renato Augusto faz um campeonato excelente, sem dúvidas, faz um ótimo campeonato, joga um futebol que ele não se esperava, eu particularmente não esperava que ele jogasse tanto, desde quando ele surgiu no Flamengo anos atrás, e ele realmente mostrou-se um jogador capaz de adaptar-se à realidade,
tática que é apresentada, o Tite varia muito taticamente o Corinthians, sempre variando bastante, o Renato se adapta a todas as condições. E o Jadson é um cara que hoje a imprensa está exaltando bastante, mas lembre-se que o Jadson foi o mesmo jogador que chegou à Copa das Confederações, convocado por Luiz Felipe Scolari em 2013, e fracassou retumbantemente. Ele chegou, digamos assim, ao topo para um jogador profissional, que é jogar na seleção brasileira, estar no elenco da seleção brasileira, e fracassou. Aí não mais foi cogitado, em momento algum, voltar à seleção. E até mesmo foi descartado pelo seu clube São Paulo, foi jogar no Corinthians, no rival. E aí reencontrou o seu jogo. E aí, agora, todo mundo exalta o cara e afirma que ele merece uma nova chance na seleção. Eu não concordo, não acho que ele mereça essa chance não, porque, por exemplo, dentro da convocação do Dunga para as eliminatórias, para os próximos jogos eliminatórios, ele convocou o Kaká, absolutamente, na minha opinião, absolutamente fora de contexto essa convocação do Kaká, apesar de respeitar a história que o Kaká tem, eu respeito a história. E de história é feito na seleção brasileira, mas de história não é feito um jogo de futebol atual dentro de campo. O cara não pode viver da história para entrar em campo. Se fosse assim, jogaríamos com Zico, Rivelino, Pelé, Romário, enfim. E o Coutinho, Felipe Coutinho do Liverpool, deveria estar nessa lista no lugar do Kaká. E aí o Jadson, talvez seria, o Jadson poderia ser uma hipótese a ausência do Felipe Coutinho, mas eu ainda discuto essa possibilidade. E voltando a falar do brasileiro, que sempre falar de seleção é tentador, mas voltemos a falar do futebol brasileiro, do campeonato brasileiro. O Grêmio veio ao Rio e empatou com o Vasco em 0-0 e assim manteve-se em terceiro lugar. E agora numa situação cômoda que eu digo que está em terceiro lugar porque está a 6 pontos do Atlético Mineiro, segundo colocado, e a 6 pontos à frente do quarto colocado e do quinto, que na verdade a pontuação é a mesma. Então ficou 6 pontos adiante dentro do G4 e 6 pontos abaixo do Atlético Mineiro, sem a pressão, digamos assim, de tentar alcançar ainda o Atlético Mineiro ou até mesmo o Corinthians. O Grêmio já não tem mais essa ambição. Intimamente falando, o Grêmio não deve ter mais essa ambição para a torcida, para a imprensa, os jogadores e o treinador talvez façam até esse discurso. Eu vou ser bem sincero, eu não ouvi o discurso do Roger ontem após o jogo no Maracanã, mas talvez façam esse discurso de que o Grêmio ainda sonha com o título, ainda sonha com o vice-campeonato, mas na verdade a realidade do Grêmio é essa. O terceiro lugar eu acho que é uma boa condição para o Grêmio, que para lembrar do gremista, para lembrar o torcedor gremista e ele ficar feliz, é que o Grêmio começou o Campeonato Brasileiro sob o comando de Luiz Felipe Scolari e ele resignado, aceitando a perspectiva, a realidade de que ele seria, de que o time era limitado, o elenco era limitado. O Pedro Jeromel, esteve ontem no programa Resenha ESPN e ele disse que realmente dentro do Grêmio o conceito no começo do Campeonato Brasileiro era de que o time era limitado, o recurso era limitado, então eles teriam problemas. O Roger veio e transformou esse time limitado num time guerreiro, num time brigador, num time extremamente eficiente e vencedor. O Grêmio está em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro de forma muito merecida. É o terceiro time o terceiro melhor time do Brasil, sem sombra de dúvidas. E para completar o G4, ninguém sabe, nunca vai saber quem vai ser o quarto integrante desse seleto grupo, porque já se trocou tanto de time nessa função. Parece que essa condição de quarto colocado não faz bem psicologicamente para os jogadores. Eu acho que eles se esforçam tanto para chegar lá, que quando chegam, eu não sei se acaba o fôlego, não sei se mentalmente eles acomodam, intimamente, assim, numa maneira inconsciente, eles acomodam e perdem a condição. E vem outro e toma o lugar. É impressionante. O Internacional, fadado ao fracasso pela mídia, até por mim, eu mesmo me incluo nisso, também achava que o Internacional tinha escolhido o seu destino, digamos assim, por abandonar o Campeonato Brasileiro em prol da campanha da Libertadores, que eu acho um erro gravíssimo. Os times brasileiros têm essa mania idiota, na minha opinião, estúpida, de colocar reservas nos jogos do Campeonato Brasileiro, visando os jogos de meio de semana que são os das Copas, Libertadores, seja Copa do Brasil, ou até mesmo agora a Sul-Americana, que não foi o caso, mas já aconteceu isso. É uma bobagem, é uma coisa boba. Eu não caio no senso de dizer que jogador é pago para isso, não sei o que, eu jogo domingo 11 da manhã. Você joga 11 da manhã, mas você não tem alto rendimento, você não está numa alta performance, você é peladeiro. Peladeiro
corre, Peladeiro bebe cerveja, Peladeiro se diverte, mas Peladeiro não corre 11 quilômetros num jogo de futebol. Então pense muito bem antes de dizer isso. Então, tirando isso, ainda assim, acho errado poupar jogadores num jogo visando o outro. O Palmeiras fez isso neste fim de semana e perdeu merecidamente para o Sport dentro do Pacaembu. A torcida do Palmeiras se sentiu como boba. Foi ao Pacaembu para torcer pelo seu time, para torcer pela equipe, e viu um time alternativo, para usar um termo bonitinho, politicamente correto, que eles gostam de utilizar, colocou um time alternativo, perdeu para o Sport, que está mais do que nunca na briga para entrar no G4 de novo. Um time que perdeu o treinador, contratou outro que é um cara que particularmente eu mereço muito que faça, torço muito para que faça sucesso no futebol, Paulo Roberto Falcão, que é um cara inteligentíssimo, um cara educado, um cara culto e um cara do bem, pelo que se diz. Eu não conheço pessoalmente o Falcão, mas não preciso conhecer pessoalmente para saber que o Falcão, pelo que fez nos campos, pelo respeito que possui no meio futebolístico, tanto na Itália quanto aqui no Brasil, ele merece um sucesso, merece fazer um bom trabalho no Brasil e tomara que seja no Sport Recife. E perdeu merecidamente para o Sport por 2-0, gols do Marlone e do André, e o Sport mostrou para o Palmeiras que o Palmeiras deveria não ter cometido esse erro grave de colocar no time reserva visando o jogo da Copa do Brasil, porque vai já jogar quarta-feira. Se por acaso for eliminado pelo Fluminense, o que é algo totalmente natural, normal, se trata de um clássico do futebol brasileiro, e aí? O que vai sobrar? Os pontos perdidos para o Sport no Pacaembu são irreversíveis, perdeu para sempre, não vai conseguir recuperar. Por mais que ganhe o próximo jogo fora de casa, esses pontos vão fazer a diferença, vão fazer falta na briga pelo G4. E falando de Z4, né, o pessoal adora muito juntar letrinha com nome, para não fugir desse conceito, vamos lá, falar de Z4. Tá uma disputa enorme, um campeonato catarinense à parte. Figueirense, a Chapecoense desgarrou um pouco dessa briga, tá afastada. Mas Figueirense e Avaí estão por ali, Chapecoense e Avaí jogaram ontem, não saíram do 0-0. A Chapecoense colocou-se ainda um ponto mais acima, mais longe do rebaixamento, mas deixou o Avaí ainda por ali, naquela condição. E a disputa para ver quem cai realmente é intensa. Se fosse em termos de merecimento, de qualidade de futebol mostrado dentro de campo, para mim o Goiás já estaria rebaixado. Mas não é bem assim, né? As coisas não funcionam dessa maneira. Os pontos são contados desde a primeira rodada da mesma forma. E o Goiás não joga tão mal desde a primeira rodada. Mas atualmente, casa bem com o discurso do presidente do Goiás. O Goiás, a sensação que dá é que a gente daqui do Rio, de São Paulo e tal, do Sudeste, do Sul do Brasil, a gente não tem muita informação, muito acesso às informações que vêm do Goiás, que vêm lá do Cerrado. Mas parece realmente que esse discurso do presidente do Goiás não foi uma coisa surpreendente para o pessoal de lá e deveria, já dentro de um contexto, já deveria estar engasgado na garganta dele. E ele simplesmente colocou para fora uma coisa que ele talvez já esteja prevendo que vai acontecer, que é o rebaixamento do Goiás, com o elenco ruim que ele montou. E segundo ele mesmo definiu, eu esqueci o nome do presidente, eu vou colocar lá nos comentários depois o nome dele para ser justo. O presidente do Goiás, ele reconhecendo a incompetência dele montar um time fraco e, segundo as palavras dele, sem caráter, né? Enfim, mas quem troca de treinador tantas vezes como ele trocou também não merece muito elogio, muito respeito, não. E o Curitiba é outro caso. O Curitiba, ele tá lembrando muito o Vasco do primeiro turno, que jogava, perdia, jogava bem, perdia, jogava mal, perdia, jogava mais ou menos e era goleado. O Curitiba está nessa situação. O Curitiba tem vários jogadores que não deram certo em outros lugares e foram para lá, dão às vezes sinais de reação, de lampejo. Juan, o Kleber, Gladiador, o Henrique Almeida, esse aí, até Henrique Almeida pode-se até colocar um saldo positivo para a passagem dele pelo Curitiba, mas de um modo geral o Curitiba não faz uma boa campanha. O Curitiba está flertando de novo com o rebaixamento, parece que é uma especialidade do Curitiba. Pô, torcedores do Curitiba podem ficar com raiva de mim, mas parece que é uma especialidade do Curitiba rebaixamentos e acessos na Série A. Acho que não tem time no Brasil que mais tenha feito isso nos últimos anos, como cair e subir de novo. O Curitiba parece fadado novamente a jogar a Série B no ano que vem, mas, como eu disse antes, é impossível prever quem vai cair, é muita coisa. E com relação ao Vasco, o Vasco era um time que estava
por 99, como os matemáticos gostam, já vou falar dos matemáticos, mas como 99,9% de chance de ser rebaixado, e a sua torcida, os seus jogadores, a sua diretoria estavam já agindo como tal, mas num passe de mágica, não vou dizer passe de mágica, mas uma decisão acertada dentro de tantos erros dessa diretoria do Vasco. Um acerto foi a contratação do Jorginho e do Zinho, que eu discuto um pouco o fato do Zinho estar no Vasco, ser um cara muito ligado ao Flamengo. Eu acho muito esquisita essa mudança de cargo, essa mudança de clube. Nesse aspecto, o Zinho foi um cara que fez história em Flamengo, Palmeiras, Grêmio e Cruzeiro, 4 grandes times de futebol brasileiro. E é sempre para mim muito estranho ver um cara desse jeito trabalhando em times que são o oposto desses clubes. Né? Se o Zinho estivesse trabalhando no Atlético Mineiro, eu também acharia esquisito, como achava esquisito ele trabalhando no Santos e como acho esquisito ele trabalhando no Vasco. Mas nos apeguemos ao que está acontecendo dentro de campo. A sensação que eu tenho do Vasco, para os vascaínos, tomara que eu esteja errado, mas a sensação que eu tenho no Vasco é de que o time está fazendo um papel parecido com o que a Ponte Preta, sob o comando de Jorginho, fez em 2013. Terminou o ano dignamente para os padrões da Ponte Preta. Chegou pela primeira vez na sua história uma final de competição internacional, perdeu a final da Copa Sul-Americana para o Lanús, de maneira incontestável, aliás, mas terminou sendo elogiado pela torcida, a torcida abraçando a equipe, a torcida apoiando a equipe e aplaudindo a equipe, mesmo com aquela perda, com a perda do título e depois, ou ao mesmo tempo praticamente, com um rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A sensação que eu tenho é muito parecida. O Vasco joga um bom futebol às vezes, conseguiu, dentro de tantas contratações, mais de 30 ao longo do ano, conseguiu achar algumas boas contratações, dentre elas o Nenê, o Jorge Henrique e entre outros, o Bruno Galo, que é absolutamente inesperada a conquista de titularidade do Bruno Galo, que é um cara que foi contratado de uma maneira bem escusa, bem esquisita. O pai do Bruno Galo tem aliança política com o Eurico Miranda, mas isso não vem ao caso, e acabou vindo jogar no Vasco. Não só jogou, como tomou a posição de Guinha Azul, que é um cara que era um ídolo, é um ídolo da torcida do Vasco, por muito mais pelo que ele fez nos outros clubes do que pelo próprio Vasco. Fez um bom ano esse ano, sim, fez um bom campeonato carioca pelo Vasco. Foi para mim o melhor jogador das finais do Campeonato Carioca contra o Botafogo, mas não fez tanto assim a ponto de ser considerado um ídolo. Vi outros jogadores no Vasco fazendo muito mais do que ele e tendo muito menos reconhecimento. Mas enfim, e o Vasco ele tem jogado dessa maneira, como eu disse antes, está 9 jogos sem perder. Isso é fantástico no Campeonato Brasileiro, isso é muito difícil de ser conseguido. Isso é uma campanha digna de um time que merece elogios ao fim do campeonato. Uma pena que o campeonato não tem 9 rodadas, o campeonato tem 38. E grande parte dessas 38 rodadas o Vasco passou apanhando, perdendo de todo mundo. E está numa situação hoje melhor do que estava antes, mas está numa situação ainda muito difícil. A situação do Vasco é muito difícil. Eu não apostaria no Vasco escapando do rebaixamento, mas é bem viável, sim. Os jogos que o Vasco tem pela frente são bem viáveis e acessíveis para o Vasco conseguir escapar do rebaixamento. E o Joinville, comandado pelo Paulo César Guzmão, agora matematicamente com critérios de desempate, saiu da lanterna, não é mais uma lanterna do campeonato, mas também possui um time que mais se aproxima do Goiás, não do Curitiba. O Joinville joga um futebol ainda um pouquinho melhor do que o do Curitiba atualmente, mas é muito ruim ainda assim. É muito ruim. O Joinville joga um futebol muito abaixo da crítica, perdeu merecidamente esse fim de semana para o Internacional, não teve nenhuma condição de ganhar do Internacional o grande mérito do Joinville nesse momento é não demitir mais um treinador. Começou o campeonato com Emerson Maria, demitiu, contratou Adilson Batista, demitiu e contratou Paulo César Guzmão. Se tivesse mantido seu critério ou falta de critério, teria demitido já o PC Guzmão, estaria já com um novo treinador, já pensando na Série B do ano que vem, mas parece que acredita no desempenho do time sob o comando do PC Guzmão, e o PC Guzmão não é, na minha opinião, um treinador de linha, um treinador de alto nível no futebol brasileiro, mas pode ser que dê certo. Eu acho difícil o Joinville escapar também do rebaixamento. É isso. Com relação à artilharia do campeonato, o Ricardo Oliveira escancara algo que já não é de hoje, que é falar do Romário
quando foi artilheiro do Campeonato Brasileiro aos 39, aos 40 anos de idade, falou que realmente estava fácil fazer gol. Então o Ricardo Oliveira, se tivesse a marra que o Romário tinha, se tivesse a postura de confiança, digamos assim, às vezes confundida e misturada com a arrogância do Romário, diria a mesma coisa hoje, porque realmente um cara de 35 anos ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro e convocado para a seleção brasileira, levado a sério para estar na seleção brasileira aos 35 anos, visando uma eliminatória que vai terminar daqui a 3 anos, o ciclo vai terminar dentro de uma Copa do Mundo daqui a 3 anos, ou seja, ele vai estar com 38 anos, realmente é algo alarmante. E Ricardo Oliveira faz um ótimo Campeonato Brasileiro, não podemos tirar o mérito dele, não podemos tirar, faz um grande ano, não faz um grande campeonato. E eu encerro esse post, eu peço desculpas pela longa conversa, mas eu acho que foi necessário, não falei nada demais do que eu deveria ter falado. Encerro pedindo, por favor, pelo amor de Deus, parem de dar emprego aos matemáticos. Os matemáticos têm que fazer cálculos, têm que fazer contas com números exatos, é o que eles fazem. Mas futebol, senhores, não é um futebol. O futebol não é uma ciência exata. O futebol não tem exatidão. Parem de olhar para os matemáticos e perguntarem quantos por cento meu time tem chance de ser campeão. Isso não existe. Os cálculos que eles fazem são baseados nos resultados anteriores, mas os cálculos deles não levam em conta calos, torções de tornozelo, distensões, noites mal dormidas de sono, relacionamentos humanos, demissões de treinadores. Não leva nada disso em conta, e tudo isso influi dentro de campo. Quem ia acreditar que o último colocado do campeonato estaria 9 jogos sem vencer? Quem ia acreditar que o Flamengo, então, em quarto lugar, ia ficar 7 jogos sem vencer? Sem perder, desculpa, o Vasco sem perder e o Flamengo agora sem vencer. Nenhum matemático é capaz de fazer essa conta, a não ser que o matemático, você descubra que um desses grandes analistas de futebol são matemáticos. Nenhum deles se revelou assim até agora, e eu acho que não vão se revelar já com a situação sendo consolidada no campeonato. Então esqueçam, ponham uma coisa na cabeça, esqueçam os matemáticos. Vejam jogo a jogo, rodada a rodada, ponto a ponto. Façam a conta simples. Seu time está em 20º com 30 pontos ganhos, está a 4 pontos do 16º. É isso. Não tem 90 ou 50 ou 30% de chance de cair. O Vasco tem 5 pontos de chance de sair da zona do rebaixamento. Mesma coisa para o lado de cima do campeonato. O Corinthians tem 8 pontos de vantagem sobre o Atlético Mineiro. Então faltam 6 rodadas para acabar o campeonato, ou seja, 18 pontos em disputa. Isso significa dizer que o Atlético Mineiro só pode chegar, a pontuação do Atlético Mineiro só pode chegar a 80 pontos. Então o Corinthians precisa estar com 81 pontos para ser campeão. Ou menos, se chegar no fim de semana ele ganhar do Atlético no Independência, ele vai para 73 pontos, o Atlético Mineiro só vai poder chegar a 77, aí o Corinthians vai precisar de 5 pontinhos para ser campeão. Isso é matemática, ponto. Não existe porcentagem, não existe a probabilidade de... Existe, mas vai lá, procura saber, mas você vai ver que realmente esses números são inexatos, totalmente inexatos, totalmente fora da realidade que o futebol exige. Encerro assim, peço desculpas mais uma vez pela longa conversa e agradeço o seu acesso. Sou Renato Negreiros e falo para o Tripleta.